Oi, gente! Hoje eu vou falar de um assunto muito sério na minha vida: peso. Primeiro, eu vou contar como tudo começou. Quando eu tinha 10 anos, eu fui morar com a minha avó. E até então eu nunca tive problema de peso, nunca fui uma criança gorda. E nessa época ela parou de fumar. A gente sabe que um vício a gente acaba substituindo por outro, e ela começou a comer. E ela achava lindo o que eu comia. Então eu comia cada vez mais para agradar ela e junto com ela, porque ela comia toda hora e eu acabei comendo toda hora também. Nessa época eu engordei bastante mesmo, assim. Eu era encanada, eu não usava biquíni na praia, só usava maiô. Então era assim, o verão inteiro, eu inteira preta. Sim, eu fico preta, depois de muito tempo eu fico preta, de muito tempo. E a barriga branca, aquela coisa linda. E eu fui assim até os 14 anos, meio acima do peso. Aí eu comecei a crescer mais e tal, nunca cresci muito, né? Eu tenho 1,58. Foi ficando proporcional. Mas eu nunca fui o tipo de pessoa magra. Sempre tive a coxa grossa, quadrilzão. Então, assim, por mais magra que eu sempre fui a vida toda, ainda assim era aquela coisa, tinha sustância. Mas como eu sempre cantei, eu sempre tive banda, então eu sempre estava preocupada com a imagem. E mesmo quando eu não estava gorda, ainda assim, eu e minha mãe sempre me ajudava em regime e tal, então sempre 2 ou 3 quilos eu queria perder. Teve um tempo da minha vida que eu comecei a engordar mais. Meu peso normal sempre foi em torno de 50, 52, estourando. Aí eu comecei a engordar, porque comia, simplesmente isso, nunca tive nenhum problema. E eu cheguei a 63 e eu tava desesperada. Aí uma amiga minha me indicou o remédio Femproporex e me indicou o médico que receitava, simples assim, era só ir lá, ele receitava. Eu não sei dizer se isso foi bom ou se isso foi ruim, porque eu tive magra, eu fiquei magra naquela época. Eu tomava o Femproporex com a fluoxetina e eu fiquei com 49 quilos. Foi rápido. Todos os efeitos colaterais que as pessoas tinham, a única coisa que eu tinha é que secava a boca, só. O efeito colateral era ficar agitada, não querer dormir, o que eu adorei pra mim. Se eu pudesse tomar um remédio que fizesse isso pra sempre, eu tomaria. Eu não gosto de dormir, acho uma super perda de tempo. Eu durmo porque, né, é gostoso, mas se eu não precisasse dormir, eu não queria dormir. Eu tomava o remédio, ficava sem dormir. Comida, não era que eu não tinha fome, eu tinha fome, eu não tinha era vontade de comer. Então esse remédio, ele me fez me sentir livre, porque sempre que eu tinha fome, eu tinha aquela urgência. Até todo mundo ri de mim até hoje, quando fala de comida, que não, a Paula tá com fome, vamos lá, porque eu ficava, não, tem que comer, tem que comer, tem que comer agora, vamos, agora. Não, vamos lá antes, não, tem que ser agora. Então sempre foi assim. E com o remédio não. Com o remédio eu tava tranquila, eu lembrava de comer porque meu estômago roncava. Putz, não comi. Aí eu ia lá, comia uma bolacha de água e sal e tá bom. Às vezes eu chegava até ter enjoo olhando pra comida, falava, vai, não quero. Então assim, liberta mesmo, sabe? É uma coisa que, poxa, a vida inteira eu fui escrava da comida. Sempre gostei muito de comer. Quem não, né? E comer muito, né? Depois eu tomei esse remédio uns 4 meses. No final do 4º mês, indo pro 5º mês, o remédio começou a não fazer mais efeito. E eu comecei a comer. Comer. E eu comecei a comer muito mais do que eu comia antes. Parece que sem o remédio, ou sei lá, depois de ter tomado o remédio, parece que desligou o botão de saciedade em mim. E como você não engorda de um dia pro outro, eu comia até morrer num dia e olhava e, olha, legal, não tô mais engordando, que legal. E isso foi por alguns meses. De 63, eu fui pra 75, 76. Sempre preocupada com peso, sempre com banda, então aquele desespero pra emagrecer. Tentei voltar a tomar o remédio, mas não adiantava, ele não fazia mais efeito, não adiantava mesmo. Aí tive problemas no meu primeiro casamento, que acabei ficando depressiva e acabei engordando mais. Tentava fazer regime e eu mesma me sabotava, porque na verdade eu fiz regime a vida inteira, né?
Mesmo quando eu precisava emagrecer 1 ou 2 quilos, eu sempre fiz regime. Então, assim, eu já tava meio que saturada disso. Aí, quando eu terminei meu primeiro casamento, eu entrei numa vibe de tipo, não, agora eu vou ficar bonita e... Sabe aquela coisa, né? Que termina, aí você quer mostrar o que perderam. Só que não é bem assim que funciona, né? Porque o negócio é na cabeça mesmo. E eu não consegui por muito tempo. Eu fiz um pouquinho, emagreci um pouquinho, logo conheci meu outro marido também. E acabei desencanando. Aí 1 ano depois, eu engravidei. E falei, quer saber? Eu vou relaxar. Não vou pensar em peso. Enquanto eu estiver grávida, eu vou desencanar. E, engraçado ou não, durante a gravidez, eu não quis comer tudo como eu comia. Foi só no comecinho. Depois, eu fiquei... tudo que eu comia coisa mais leve. Até tem um vídeo sobre minha gravidez que eu comento sobre isso, como foi minha alimentação, que no final eu até perdi peso. E o médico falou que não tinha problema nenhum, porque eu já tinha essa reserva, né? Então tudo bem se eu perdesse esse peso. No final da gravidez eu tinha engordado 5 quilos. E a neném tava super saudável, então tranquilo. Engraçado que durante a gravidez eu me senti mais magra do que eu tinha me sentido nos últimos, sei lá, 4 anos. Quando ela nasceu, eu comecei a amamentar, dizem que amamentar emagrece, blá blá blá. Só que amamentar também dá fome, porque eu comia desesperadamente. O que eu não comi durante a gravidez, eu comia amamentando. Ou seja, eu tava com 85 mais ou menos, no final da gravidez. Aí quando a Lana nasceu eu fiquei com 80. E depois desse tempo eu fui pra 87. Foi o meu recorde, 87 para quem pesava 49. Bom, o desespero era grande. Aí eu resolvi procurar ajuda. A última opção antes de partir para uma redução de estômago, porque eu já tinha ido falar com o médico, mas eu teria que ter pelo menos 100 quilos para fazer essa redução. E imagina, né? Eu tava com 80 mais ou menos. Pô, engordar 20 quilos é complicado, né? Então, o que eu fiz? Eu fui procurar essa ajuda. Eu queria alguém que mexesse com hipnose. Eu sempre estudei muito sobre hipnose. Eu sou muito a favor de hipnose. Só que nunca funcionou comigo. E eu já tentei muita coisa, mesmo estudando, auto-hipnose, amigos. E nunca funcionou. E eu tava querendo achar alguém que mexesse com isso pra tentar mais uma vez, assim, um pedido de socorro pra que dessa vez desse certo. Aí eu conheci o Santiago, meu psicólogo. Ainda hoje eu faço terapia com ele, beijo Sam. A gente começou, teve várias conversas e deve fazer acho que agora uns 4 ou 5 meses, acho que 4 meses, que eu tô fazendo a terapia com ele. E ele não precisou usar um dedo de hipnose até agora. Pelo menos não consciente. Santiago, você fez alguma coisa comigo? E aí muita coisa aconteceu, várias coisas que seriam mais do que motivos pra eu entrar em depressão, pra eu, sabe, cair mesmo. Sabe quando tudo dá errado na sua vida? Pois é, eu tava passando por essa fase. O meu problema era o seguinte, eu não podia mais fazer regime. Qualquer regime que eu fizesse, eu me sabotava. Ele me explicou várias coisas, que eu tive em depressão também na época que eu tava magra. E apesar de estar com o corpo que eu sempre quis, tinham várias coisas acontecendo. Então era meio que meu cérebro não queria aquela pessoa de volta. Porque ser magra lembrava tudo o que aconteceu e eu não tava feliz com o que aconteceu. Mais ou menos isso. Então tinha que arranjar um caminho e tudo mais. Era uma das coisas que ele me falava. Aí ele sempre me falou, quando você estiver pronta, você vai fazer. Você vai mudar por você. Não era ele que ia fazer alguma coisa. E eu tava achando meio tipo, poxa, eu venho aqui procurar ajuda e tá, não, eu tô pronta, eu quero emagrecer. Só que eu não sabia realmente como fazer e a intensidade do que eu queria ou não, porque não basta você querer, poxa, eu quero emagrecer, mas você se vê na condição de coitadinha, que é mais fácil. Querendo ou não, tem que assumir, porque você, tanto gorda, você tá nessa condição de coitada, de poxa, ela não consegue, atraindo aquela coisa ruim de dó, né? Mas a gente às vezes se conforta com isso, por mais ridículo que seja. Então é difícil você se libertar disso.
Em algum momento, com o fim do meu casamento, eu achei que era a hora, que eu tava pronta. E não por, olha, o que perdeu, não, longe disso, porque isso já não tinha dado certo. E não era regime. Aí eu percebi que, na verdade, eu não tinha que fazer um regime. Eu tinha que falar pro meu cérebro que eu ia comer melhor a partir daquele momento. E eu já tinha várias vezes feito a dieta de Atkins ou South Beach, então eu sabia que comer só proteína, evitar carboidratos e tal, funcionava pra mim. E eu tava com um exemplo grande do meu lado, a minha amiga Luciana, que tava fazendo Atkins e ela perdeu 50 quilos. Eu vou tentar qualquer dia filmar ela pra gente falar sobre isso. É uma amiga minha que eu vi desse tamanho e de repente ela tá magra. Ela ainda não tá no peso que ela quer, ainda tem, não sei, acho que ela ainda quer perder, pelo menos uns 30 aí ela deve querer perder. Mas ela já tá na condição de uma pessoa magra. Então era um super incentivo. Aí naquele momento eu falei, legal, eu vou começar a comer melhor. Foi dia 10 de outubro. Hoje é dia 2 de dezembro. E eu digo que eu tive só sucesso até agora. E como eu fiz? Eu não fiz regime. Eu não faço mais dieta, eu não faço mais regime. Por quê? Porque eu saboto. O que eu faço? Você tá de regime? Não, eu tô comendo melhor. Como? Evitando carboidrato. Ponto. Mas você não come nada? Como? Como sim, por exemplo. Eu adoro comida japonesa. Se eu posso pedir um temaki sem arroz, eu peço temaki sem arroz. Os sushis, tudo bem. Tem arroz, ou tem aqueles empanados, gyoza, rolinho primavera, essas coisas que tem carboidrato. Eu me permito comer. Eu não tô neurótica como todas as vezes era. Não, não pode. Aí tem uma hora que você não aguenta mais, você fica maluca, porque você tá restringindo tudo que você gosta. Eu sou viciada em chiclete desde sempre. O que eu fiz é chiclete, bala, diet. E eu reparei também que depois que eu comecei isso, eu já não tenho mais tanta necessidade de chiclete. Eu não sei porque antes eu tinha, mas agora eu já não tenho mais tanta necessidade. Então eu tenho sempre chiclete comigo, tô sempre pra lá e pra cá com chiclete, mas não é aquela coisa que era um atrás do outro, aquela coisa de ansiedade até, né? E hoje, assim, eu não sei se eu me curei da ansiedade, eu sei. Eu não tô tomando nada, não tô tomando remédio nenhum. Ainda não comecei exercício físico, hoje, dia 2 de dezembro. Vou começar em breve. Hoje, eu comecei com 87 quilos e hoje eu estou com 79. E se vocês verem alguns vídeos não muito antigos, mais recentes, que eu tô com o cabelo mais escuro, vocês vão ver o meu rosto, tudo, braço, tava um pouquinho mais cheinho. Minha meta é meus 55 de volta. A primeira meta, digamos que eu vou aceitar uns 69, 68. E depois, 55. Eu tenho feito isso, restringido carboidrato. Não sempre, como por exemplo, às vezes eu vou no McDonald's e eu como a salada do McDonald's, que eu adoro aquele molho Caesar e tudo mais. E tenho a opção do frango grelhado e do frango empanado. E o frango empanado é bem mais gostoso. Então, poxa, eu já tô comendo uma salada, então eu me deixo comer o frango empanado, que eu gosto bem mais. Refrigerante eu tentei cortar, mas eu fiz um acordo comigo mesma. Eu tomo só Coca Zero há muito tempo, eu nem gosto mais da normal. Outros refrigerantes zero também, mas o que eu mais gosto é Coca. O que eu faço o que eu tenho feito agora é essa negociação comigo. Poxa, eu gosto de refrigerante. Eu já fiquei vários tempos sem tomar refrigerante, nunca fiz muita questão. Mas eu tô me privando de tanta coisa agora, por exemplo, pão de queijo, batata frita, putz, eu adoro. Aliás, meu problema sempre foi mais os salgados do que os doces, apesar de gostar de doce também. Nunca tive distinção de, não como chocolate. Não, eu como chocolate, por exemplo, como bolacha, adoro tudo. Mas eu gosto muito mais de salgado. Então é muito mais difícil pra mim ficar sem comer batata do que ficar sem comer chocolate. Então Coca eu me deixei tomar. Coca ou refrigerante, suco eu não tô tomando. Fruta eu tô evitando, apesar de gostar muito também. Às vezes eu me deixo comer fruta também. Mas eu tô evitando, por enquanto, nessa fase de começar a comer melhor. Depois eu vou liberando mais. Mas antes eu quero voltar a fazer exercício. Eu tava muito tempo parada. Bom, esse vídeo aqui, eu tô postando ele muito tempo depois
porque eu só quero postar ele quando eu tiver com a minha meta quase alcançada. Eu perdi bastante quilos, foram quase 10 quilos, mas ainda não é o suficiente. Então, se vocês estão vendo esse vídeo hoje, saibam que minha meta, pelo menos a minha primeira meta, foi cumprida. Eu incentivo todo mundo a correr atrás do que é importante pra você. Pra mim, sempre tá de bem com o espelho foi importante. E mesmo quando eu me aceitei mais cheinha, ainda assim não era eu não gostava, sabe? Eu admiro muito quem se aceita, quem se gosta, mas não era eu. Eu sempre gostei dessa coisa de me arrumar, de me sentir bonita, e nunca me senti plenamente bonita estando acima do peso. E burlei o meu cérebro falando que hoje eu tô comendo melhor. E não deixa de ser verdade, né? Tô feliz e provavelmente agora eu vou deixar fotos aqui, antes, depois, vídeos ou sei lá, que vocês podem ver a diferença. E é provável que em seguida agora eu grave outro vídeo também, pra juntar nesse. Mas é isso, gente.